Olá, bom dia. Hoje é dia 30 de outubro de 2018 e a homilia hoje do dia pela manhã na Igreja Católica Romana, né, os romanistas, eles hoje estão na 30ª semana chamado Tempo Comum. E a liturgia diária está baseada no texto de Lucas 13, de 18 a 21, que diz assim: a parábola do grão da mostarda e do fermento. São duas parábolas. Lucas 13, 18 diz assim: e dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E aqui eu comparei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a quem comparei o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu e em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Parábola seria uma história, ou história com E, né? Um fato fictício, fantasioso ou verdadeiro, verossímil, para contar algo do cotidiano, né? Que os pregadores, os grandes líderes religiosos, rabinos, fariseus, e Jesus não era diferente no seu tempo, eles lançavam mão desse recurso, né, para poder ensinar algo de cunho moral, ético, espiritual e religioso. Jesus começa a comparar, né, essa parábola com o reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que abrange a soberania, que engloba e totaliza, incorpora a presença de Deus, a dinâmica de Deus na vida do seu povo, do homem, da mulher, das pessoas. Jesus veio falar acerca do reino, né? Veio realizar e falar do reino na sua totalidade, na sua plenitude. Ocorre que a palavra fermento, né? Zimer, do grego, coisa levedada ou fermentada, ou do hebraico, né? Iametz, levedar, pães levedados, bolos levedados. Interessante que os povos antigos já usavam fermento, o centeio, a cevada, né? Por exemplo, os egípcios usavam natrão, carbonato de sódio e o fermento para fabricar pães, bolos e alimento, né? Na hora do café, na hora do almoço, na ceia, do jantar, né? E fala também do grão da mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças, menor do que um grão de arroz, mas que plantando, germinando e crescendo o grão da mostarda, segundo os botânicos, né, os estudiosos e entendidos da flora e fauna, da botânica em si, ela pode chegar até 1 metro, 1,5 metros, até 2 metros de altura. Algo que começa ínfimo, pequeno, insignificante até para alguns, mas que torna proporções gigantescas. Assim é o cristianismo. E o fermento nada, principalmente as festas judaicas, né?
E a oferta de cereais, por exemplo, você vê lá em Levítico 2:11, nenhuma oferta de cereal, por exemplo, não poderia ser levedada para ser consagrada a Deus. Por quê? Porque o fermento, na Bíblia, ele simboliza imperfeição, ele simboliza pecado, corrupção. Por isso, hipocrisia. Por isso que Jesus falava sempre: acautelai-vos, tomem cuidado do fermento de Herodes. Por exemplo, em Marcos 8,15, ele cita essa passagem: acautelai-vos, tenham cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Que simboliza aí corrupção, coisa estragada, coisa azeda, levedada, forças do mal. As parábolas sempre indicam um pequeno começo que se torna grande, um grande movimento. Significa também o nosso modo de vida que deve se ajustar ao reino e não o contrário, né? É como a mulher aí na parábola que pega a massa, ela sova a massa, né? Ela para fabricar pães, bolos, biscoitos. A mulher judia, a mulher do primeiro século, a mulher na época do Velho Testamento, nos primórdios dos hebreus, dos judeus. Misturar a massa significa valores bons princípios familiares, éticos, transformação de vida. Outra coisa que eu aprendo da parábola da homilia para ter o crescimento do fermento, não importando o tamanho da massa, sua espessura, né, sua largura, ela sofre calor, pressão, ela tem que ser amassada, batida, a massa de trigo, ela tem que ser sovada, como falei, esticada, né? A mulher deve amoldar a massa, que são os problemas da vida, os calores, as vicissitudes, né? Então, Jesus fala e apresenta essas duas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento, que a nossa vida ela deve traduzir e irradiar santidade, a presença de Deus. Por isso que nós temos que expurgar, né? Retirar, abdicar, abrir mão de tudo aquilo que pode causar transtorno na nossa vida, meu querido, minha querida. Todo mal, toda corrupção, né? Já concluindo esse vídeo, é como Inácio de Antioquia, que é um dos pais da igreja do primeiro século, ele falava o seguinte: eu sou o trigo de Jesus Cristo. É preciso que eu seja triturado, amassado, né, deglutido, mastigado, triturado pelos dentes dos leões, as pressões do dia, para que eu seja pão digno de Deus. Ele estava se referindo isso aos primeiros cristãos martirizados na arena de Roma, Roma imperial, né? Roma perseguia os cristãos e jogava ali os cristãos na arena para que os leões, as feras matassem e ceifassem muitas vidas, como morreram em prol de uma causa, em nome de Jesus e em prol do reino. Então, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, o fermento, pecado e a corrupção do mundo. Seja uma boa massa, tenha uma vida santa e limpa diante de Deus. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia e eu sou da Igreja Batista. Curta o meu canal, meu link, que Deus abençoe. Amém.